Olá pessoal, sou eu, seu professor de História do canal Humana Reatela, professor Rafael Bigini, e venho aqui hoje para dar a aula sobre mais um tema extremamente abordado na prova do Enem, que é sobre a democracia grega, né? Democracia que tanto se fala no Brasil hoje. Na verdade, eu vou começar discutindo pela base, pelo nascimento dela, tá? Depois da vinheta, um assunto fundamental e importante para a sua prova aí, Atenas, democracia ateniense. Pois bem, pessoal, como eu avisei a você, como eu disse a você, vamos fazer aqui um debate sobre democracia ateniense, né? Você tem alguns pontos importantes a lembrar sobre democracia ateniense. Primeiro você tem que lembrar o seguinte, que em toda sociedade que tem propriedade privada, você tem uma característica que você chama de classes sociais. Se você tem classes sociais, você tem obrigatoriamente desigualdades sociais, né? Você vai ter ricos e pobres, pessoas que dominam o poder e pessoas que não têm acesso ao poder. Tal qual a sua cidade, a minha cidade, a cidade de Atenas também tinha suas desigualdades. Então lá em Atenas você tinha uma classe social chamada de eupátridas, certo? Eles eram os latifundiários, os grandes proprietários de terra, eles eram considerados os fundadores da cidade de Atenas. Na passagem para o nascimento das cidades-estados, aparecem aí os eupátridas como os bem-nascidos, como assim eles eram chamados. E abaixo dos eupátridas você tem outras classes sociais que vai travar com essa classe social uma luta pelo quê? Por uma melhor igualdade política, por uma melhor igualdade jurídica, e essa luta vai ser visualizada ao ponto de chegarmos à consolidação da chamada democracia ateniense, tá? Pois bem, o ápice da democracia ateniense foi o governo de Clístenes, mas nós precisamos, antes de adentrar na discussão sobre Clístenes, voltar um pouco e falarmos de duas figuras da história ateniense. Um chamado de Drácula e o outro chamado de Solo. Solo, inclusive, que recorridas vezes aparece aí nas suas provas do Enem. Bem, Solo e Drácula, eles apareceram, chamados magistrados, né, magistraturas de atenienses, eles apareceram para dar propostas, para tentar amenizar as desigualdades. Por exemplo, você sabe que na antiguidade a maior característica do modo de produção da antiguidade clássica era o modo de produção escravista. Gente, em Atenas você tinha escravo de dívida e escravo de guerra. Imagine você dever e virar escravo da loja que você está devendo. Isso é absurdo, e isso acontecia em Atenas. As classes sociais mais baixas, elas viviam caindo na escravidão por dívida na mão de quem? Da aristocracia, que no caso de Atenas eram os eupátridas. Então veja, o que é que Solon vai dizer? Isso tem que acabar. Você não pode ter alguém que vira escravo de dívida porque está devendo. Então, a partir de Solon, o que é que você observa? O fim da escravidão pela dívida. Então veja, Solon, ele deu passos para que a sociedade ateniense ela diminuísse a sua desigualdade. Lembre que a desigualdade onde você tem propriedade privada, ela não vai acabar, né? A superação da desigualdade na propriedade privada só vai vir lá, efetivamente, com as revoluções socialistas, lá pelo século XX. Até esse momento, o que é que você tem? A tentativa de diminuir a desigualdade, né? Mas, como eu disse a você, o ápice, o início da democracia ateniense vai ser no governo de uma figura chamada de Clístenes. O que foi aquele Clístenes? O que Clístenes fez? Ele criou regras, né? Ele criou regras para você ser considerado cidadão. E aí, meu amigo, é bom você anotar e lembrar, né? Quem sabe isso aí sirva até para a sua prova de redação aí. Cidadão, cidadania, significa aquela pessoa que possui direitos, mas que lembre, não é só direito não. Você também tem o quê? Deveres perante a sociedade. Então, quando você se auto-intitula, me respeite que eu sou um cidadão, lembra, você está dizendo que você tem direito, mas você tem que lembrar que você também tem os seus deveres. Então, o que foi que Clístenes ele fez? Ele criou um modelo de cidadania chamada de cidadania ateniense. Esse modelo
ele tinha alguns problemas. Por exemplo, a cidadania ateniense ela era excludente, porque ela excluía muita gente. Mulher não podia participar, escravo não podia participar, estrangeiro não podia participar, né? Que na sociedade se chama de meteco. Então coloca, meteco não participa, estrangeiro, mulher não participa e escravo não participa. Então você pega as três classes sociais, que juntando você dava a maioria da população e eles não tinham direito de participar. Então veja, o maior problema que você tem na democracia ateniense é esse. Ou seja, ele cria um modelo onde teoricamente o poder é de uma maioria, mas é de uma maioria de cidadãos. Maioria de cidadãos dessa formada por homens maiores de idade, ateniense, filho de pai e mãe ateniense e livre. Você exclui a maioria e dá o poder a uma casta, a uma minoria que você auto-intitula de cidadão. Mas esse foi o primeiro modelo de democracia. Uma prova disso que a humanidade evoluiu é que hoje nós temos uma democracia extremamente ampla, né? Independente, você pega o Brasil, por exemplo, independente de cor, independente de origem social, completou 16 anos, você tem o direito de participar. Aos 18 você é obrigado, mas aos 16 você tem o direito de participar. Então houve uma evolução da Grécia para os dias atuais, beleza? Vamos fechar a nossa aula aí respondendo uma questãozinha. Um abraço, vamos lá, preste atenção na leitura. Então você tem uma charge, democracia indisponível, tende por meio de outras práticas ou dirija-se a outra sociedade. Observe a charge e perceba que a expressão democracia é sempre usada em momentos eleitorais, mas o nascimento da palavra democracia tem origem na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas, e a partir do século XIX. Ganhou conteúdo diferente. Ao contrário do seu significado atual, na polis grega, a democracia, letra A, era exercida de maneira indireta pelos cidadãos, que escolhiam seus representantes políticos por meio de eleições periódicas e regulares. B. Permitia a participação do conjunto da população da cidade, reconhecendo o direito político de camponeses e artesãos, que se organizavam em assembleias plebeias livremente eleitas. C. Defendiam a igualdade de todas as camadas sociais perante a lei, garantindo a todos o direito de participar e votar na Assembleia dos Cidadãos, que se reunia na praça da cidade. Era restritivo em termos de direitos políticos, pois conviviam com a escravidão, não permitindo, entre outros, a participação de estrangeiros e das mulheres. Não permitia a participação dos militares e guerreiros, considerados incapazes para o exercício da livre discussão e para a tomada de decisões consensuais. Pois bem, pessoal, como eu dei aula aqui anteriormente, já falei, na letra A teria um detalhezinho aqui importante. Observe que a letra A fala que escolhiam seus representantes. A democracia grega é uma democracia direta, ela não é uma democracia representativa. A resposta correta vai ser a letra D, porque convive com a escravidão, o estrangeiro está fora e a mulher também. Beleza? Essa foi a aula de hoje sobre democracia ateniense. Minha próxima aula sobre história geral vai ser sobre Esparta. Galera, um abraço, até a próxima.